A minha pergunta é sobre o tema fundamental ligado à minha primeira pergunta, que é guerra híbrida. O senhor foi alvo de, até agora, o caso mais sofisticado de guerra híbrida no século XX. Esse é um conceito que foi inventado por think tanks americanos. Inclui uma guerra localizada como uma guerra antiga, como a gente conhece, na época do Clausewitz, sobre a guerra, mas entra tudo, entra lawfare, que foi fundamental na Lava Jato, entra revoluções coloridas, entra derivações de revoluções coloridas. E o caso brasileiro foi uma mistura de tudo que veio antes. E como o Brasil é um país extremamente complexo, o processo aqui de guerra híbrida foi ainda mais complexo. O problema é que funcionou. O que me leva a um tema fundamental que o senhor toca sempre, soberania. Eles estão tentando guerra híbrida contra o Irã, não é de agora. Eles estão o Império está há 40 anos em guerra contra a Revolução Islâmica do Irã. Deu certo? Não. Eles estão lançando todas as armas de guerra híbrida contra a Rússia há anos, especialmente desde 2004, da história da Ucrânia. Não funcionou. Eles começaram com a China agora. Hong Kong é um capítulo da guerra híbrida contra a China que inclui a guerra comercial. Não funcionou. O senhor acha que não funciona nesses países porque é uma questão de a soberania estar realmente embasada, envolve toda a população e existe um consenso nacional que a gente não vai ter as nossas instituições desestabilizadas por um poder exterior? E no Brasil, por que se explica que a guerra híbrida no Brasil funcionou em 2 anos, de 2016 a 2018, do impeachment da presidência Dilma até o que aconteceu com o senhor? Mas eu acho que ela começou, Pepe, em 2013. Eu acho que nós não paramos para estudar com uma certa profundidade o que foi junho de 2013 nesse país. Os mais inocentes, como eu, escrevi um artigo para o New York Times dizendo que o povo estava na rua porque o povo queria mais, sabe? Dizendo que o cara que aprendeu a comer contra filé, o próximo passo era comer um filé. O cara que fazia churrasco de costela queria comer uma picanha. Isso é verdade, tá? Isso é verdade na luta social. Mas a verdade é que se você imaginar o ódio que se começou a criar a partir de 2013, primeiro contra a Copa do Mundo, você veja que coisa engraçada. Outro dia eu falei para um jornalista, o Tribunal de Contas da União colocou um ministro para ser responsável pela fiscalização dos estádios de futebol. Esse ministro tem um relatório final no Tribunal de Contas. E ele não encontrou a corrupção que a imprensa disse que tinha. E é engraçado porque ninguém vai atrás disso. Só para você ter ideia, eu chamei o João Roberto Marinho para conversar sobre a Copa do Mundo. Eu chamei a Ambev para conversar, porque a Ambev era quem patrocinava, a Globo era a transmissora. O que eles estavam querendo? Chamei o Roberto Setúbal, que foi conversar comigo, que era patrocinador. O que vocês estão querendo com a Copa do Mundo? Porque o ódio que vocês estão transmitindo é para não ter Copa do Mundo. Como é que vai estar a cabeça dos nossos jogadores? Como é que vai estar a cabeça dos nossos jogadores? Entrando para jogar num campo, sabendo que ali tem milhões e bilhões de dólares. Quem é que não acompanhou a rede social para ver a quantidade de mentiras contadas? E nunca, na verdade, a gente estudou isso com profundidade. A Dilma fez umas medidas lá, anunciou algumas medidas e tal, mas que não era isso que eles queriam. Você acha que aquele movimento todo ia surgir no Brasil por causa de 20 centavos no preço do ônibus? Um inocente pode acreditar que foi aquele movimento do transporte livre lá que criou aquilo. Eu estou convencido que aquilo fazia parte da mesma lógica da Primavera Árabe. Estou convencido disso. Eu estive em Doha, eu fui ao Catar fazer uma palestra com a tal da juventude. Da Irmandade Muçulmana? Não, da juventude da região, que estava fazendo passeata no Egito, A maioria era da Irmandade Muçulmana. E é engraçado porque o argumento de que nós estamos fazendo isso, que nós queremos mais
participação, queremos mais liberdade. Era pouco, sabe, para aquele movimento daquele tamanho. O Erdogan dizia, eles não estão fazendo movimento aqui porque querem uma praça, querem preservar uma praça, eles querem um governo. E vamos ver o que aconteceu. Eles derrubaram o presidente do Egito, que merecia cair mesmo, porque era um ditador. Tá? Agora, elegeram o Morsi, que era um civil. Olha lá, foi eleito. Tinha seus problemas religiosos. Aí passou um tempo, prenderam ele, e quem que está no poder? O militar. Uma junta militar, e nunca mais houve passeata, nunca mais acabou, ou seja, então não era por mais democracia. Não era bem primavera, né? Não era bem primavera. E aqui no Brasil é a mesma coisa, gente. Aqui no Brasil, quando eu chamei o Roberto, eu uma vez chamei o João Roberto Marinho para conversar. Fala, mas a conversa foi na casa do Palocci. Tá? Que eu queria saber por que a Rede Globo de televisão suspendeu a novela para transmitir as passeatas. Ela não tinha feito isso nem no enterro do Roberto Marinho. É a lógica das revoluções coloridas. E ele dizia, e ele com a maior cara de pau, falou, não, é porque tinha um clima, um frisson, sabe, nos artistas. Então, que loucura. Então, quando a Globo, porque aquelas manifestações que eles dizem que foi espontânea sendo convidada no programa da Ana Maria Braga, sendo convidado no Bom Dia Brasil, no Boa Tarde Brasil, no Boa Noite, não sei das quantas, em todas as rádios com o Datena, com todo mundo falando. A gente não parou para estudar aquilo, para tomar uma decisão. E depois uma coisa, Pepe, que eu fico angustiado é o seguinte, em algum momento histórico, nós do PT vamos ter que parar para saber o seguinte, como é que a gente, estando no governo, a gente permitiu que eles conseguissem estruturar o impeachment sem que houvesse uma reação do governo, do Estado, já que a gente sabia que era um golpe. Então, em algum momento, nós vamos ter que discutir isso entre nós. Eu sei que discutir essas coisas é sempre muito difícil, porque ninguém quer ser culpado, sabe, se você citar o nome de uma pessoa. Mas aonde é que nós erramos na articulação? Eu vou só te contar uma história. Eu fui chamado para uma reunião que se discutia a eleição do Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Eu disse ao PT que o PT não tinha nenhuma chance de disputar a presidência da Câmara. Que se o PT não quisesse o Eduardo Cunha, a gente teria que encontrar uma outra pessoa dentro do PMDB e fazer com que ele fosse candidato. Para fazer a disputa interna. Não, mas aí sempre aparece gente dizendo, não, mas eu vou ganhar, mas eu posso ganhar, porque eu vou ganhar. E aconteceu o que aconteceu. A lavada que nós tomamos do Eduardo Cunha, porque já existia um clima antipetista, sabe, no ambiente da Câmara. Tá? E todo mundo sabia que o Eduardo Cunha ia dar entrada no impeachment. Ele anunciava. Olha, então o que nós precisamos agora, eu não vou culpar ninguém, é saber o seguinte, aonde é que nós erramos, para a gente não errar mais. Aonde é que nós erramos? Que nós fomos permitindo que as coisas fossem acontecendo. Eu tenho depoimento de pessoas que falam que poderia ter sido evitado. Eu tenho de pessoas do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o dado concreto é que o governo caiu sem ter uma reação enquanto Estado. Sabe? Nós ficamos na luta republicana e eu me pergunto, sabe, o que eu fiz? Eu fui para Brasília conversar com o deputado. Todo mundo que eu conversava falava mal da Dilma. Falava, não é possível. Senador, deputado, alguma coisa tinha que ser feita. E ser feita por quem? Pelo próprio governo. Eu não sei aonde nós erramos. Não quero... Presidente, eu acho que faltou um think tank, como existe nos Estados Unidos, porque eles coletam inteligência, disseminam inteligência e criam consensos. Vocês não tinham isso aqui. E vocês não tinham, talvez, a melhor inteligência no campo, incluindo da Câmara, por exemplo, para saber exatamente para onde iria, para que lado iria. É a mesma coisa que os americanos bombardearem algo no Afeganistão, porque eles não têm inteligência local. E aí eles dizimam um casamento.
É a mesma coisa. Vem a bomba porque você não tem inteligência local. E a minha impressão de fora é que vocês não têm eu acho que essa é uma coisa débil. É uma coisa débil no governo brasileiro. Nós tentamos organizar uma inteligência envolvendo a inteligência da aeronáutica, da marinha e do exército, junto com a inteligência da Polícia Federal, mas entre eles tem uma briga muito séria. Quem tem inteligência é poder, então ninguém quer passar informação para o outro. A verdade é que nós não cuidamos disso com carinho. Eu imaginava que depois que foi detectado que os Estados Unidos estavam investigando o Brasil, eu imaginava que a gente... 2010, eu lembro. Eu imaginava que a gente fosse ter uma posição mais dura, sabe? Quem sabe conversando com russos e com chineses para a gente criar um outro sistema, sabe, de proteção. Mas não houve tempo para isso. O grande gesto nosso foi a Dilma deixar de viajar aos Estados Unidos, mas o Obama também me parece que podia muito pouco. Muito pouco. Me parece que ele podia muito pouco. Era fantástico a capacidade do Obama. Não, era fantástica a capacidade do Obama fazer belíssimos discursos, sabe? E no dia seguinte não acontecia nada, nada e nada. Ou seja, eram discursos maravilhosos, mas que, sabe, não tinha nada de praticidade. Então, o que eu acho assim... O senhor acha que o Obama o apunhalou? Desculpe. Você acha que o Obama o apunhalou? Não. Eu acho que... Você já ganhou presente que você não sabia montar? De vez em quando você compra um presente, você volta do exterior, compra um presente, chega em casa e ninguém sabe montar. Eu acho que os Estados Unidos era muito grande para o Obama, muito novo e muito inexperiente. E você sabe que o Departamento de Estado americano, sabe, é muito poderoso. É por isso que nos Estados Unidos o secretário de Estado sempre é mais poderoso do que o presidente da República. Sabe? E hoje é um cara da CIA, pior ainda. Então, eu acho que o Obama era um bom homem. Quando eu fui visitar o Obama, uma coisa que o Celso Amorim pode confirmar para vocês é que eu saí de lá com uma dúvida. Não tinha ninguém parecido com ele na reunião. Eu falei, pô, esse cara não tem ninguém com a cara dele aqui. E na conversa que eu tive com o Obama, eu falei, Obama, você pode ser o presidente dos Estados Unidos que tenha mais facilidade de fazer mudança nesse país. Sabe por quê, Obama? Porque você só tem que ter a ousadia que o povo negro teve de votar em você. O povo já te deu a ousadia. Aproveite isso. Sabe? E não aconteceu. Ele até falava, mas a verdade é que não aconteceu muita coisa. Ou seja, não aconteceu muita coisa. E nós temos agora de presente, sabe? Nós temos de presente... Presidente, eu queria falar uma coisa do senhor aí. Estão falando de essa falta de reação do Estado.